Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. E hoje nós recebemos um membro da nossa equipe, da equipe NSF, o Pedro Ivo, que é coordenador de pré-vendas na nossa área de qualificação. E o Pedro Ivo ele tem uma vasta experiência na área comercial e vem para abrir um pouco desses segredos, desses insights de toda essa experiência acumulada dentro da área de vendas. Com certeza você vai tirar grandes insights para aplicar não só na sua própria venda, como também com a sua secretária. Se você de fato tirar algum insight, não esquece de avaliar o episódio e seguir o podcast para que você não perca nenhum dos nossos episódios semanais. Seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. Estava ansioso para vir e participar, dividir um pouco do meu conhecimento, da minha trajetória. Enfim, né? Estou à disposição sempre. Vamos que vamos, né, irmão? Que massa ter você aqui. E assim, como eu falei, né? Tem essa bagagem aí, Você foi uma fisioterapia, né? Sim, formado em fisioterapia. E, cara, como é que foi esse... Vamos, antes de entrar, né, nas coisas mais táticas, como é que foi essa história? Fez fisioterapia, e depois como é que caiu na área comercial? Como é que foi esse desenrolar dos fatos aí? Assim que eu saí da fisioterapia, eu arrumei um trabalho e nesse trabalho eu fazia uma avaliação dos pacientes e tinha que vender uma palmilha ao final dessa avaliação. Então, assim, eu já trabalhava com meta, mas eu não sabia que era mais sobre isso, né? E aí, quando eu percebi, eu tive ali um conflito, né, existencial e ali profissional, porque eu também tinha que vender para as pessoas que não necessariamente precisavam do material. E aí isso me pegou um pouco. Total. Aí percebendo isso, quando caiu essa minha ficha, eu fui falar com o dono na época. Eu falei, eu gosto muito de vender e atender os pacientes, mas eu não me sinto à vontade em talvez oferecer o produto para as pessoas que ali não precisavam tanto. Principalmente porque era um material que tinha um custo muito alto na época, né? Total. Ainda hoje eu acho que é caro, cara. Que é caro. Palmilhazinho pra botar no sapato, pra ficar, né? No isso, pra corrigir postura, pressão. A Laís usou muito isso. E aí ele falou, bom, você gosta de venda, eu posso te colocar no time de franquia aqui, né? Que daí você vende a nossa ideia, o nosso produto para as empresas, né? E na época era salão de beleza, clínica ortopédica, tinha uma gama bem grande, assim. E aí eu fui trabalhar direto com a expansão da marca, né? Trabalhar com franquia. Então foi dentro da própria fisioterapia que tu encontrou a venda? Sim, foi dentro da própria fisioterapia. E aí, uma vez que você se interessa ali por lidar com as pessoas, lidar com o dia a dia, sentir a adrenalina da venda de começar um mês zero e aí chegar no fim do mês. Hoje é zero. Estamos, né? Estamos no dia zero. Nesse momento. Tudo que aconteceu no mês passado, bom ou ruim, zerou. Então... é uma nova fase, um novo desafio. E acho que quando esse bichinho pica assim, você fica mais interessado e mais intrigado com os desafios, com as sazonalidades. Tipo, como eu vou fazer para vender numa época que é em baixa, dependendo do produto ou serviço que você tem? O que eu vou fazer na época de alta para realmente fazer o máximo, explodir de venda? Até para você fazer uma gestão também pessoal, né? Uma gestão da sua família, da sua vida, dos seus projetos pessoais ali também. Total. Cara, que massa, eu não sabia dessa história, muito bom saber. E até trazendo um pouco aqui, né, numa história pessoal minha, meu primeiro emprego foi como vendedor também. Meu pai brinca, né, que o árabe, ele compra por 1 e vende por 2 desde que é criança, né? E aí eu, tive algumas experiências de comercializar, para comprar uma coisa e vender mais caro ali. Mas primeiro emprego mesmo foi no shopping, né? Eu fui atrás de emprego no shopping no final do ano. Natal, né? Que o pessoal contrata um monte de gente inexperiente para poder trabalhar. Aí eu fui um desses, aí eu entrei na Osklen, lá do shopping, que é uma empresa que só aceita quem tem experiência. Só que eu entrei como auxiliar de vendas, então eu não vendia. E aí quando finalizou o período de experiência, demitiu todo mundo e ficou só eu sendo promovido para vendedor. Aí passei 1 ano lá, fui o vendedor top, não sei o quê. Que legal. E essa parada da adrenalina, né? Você falando disso também, as minhas primeiras experiências profissionais antes da formação foram em shopping. Eu sempre trabalhava no final do ano, assim, porque era um dinheiro grande. Dinheiro no bom. Final do ano, eu não ganhei, porque eu entrei como auxiliar, tá? Ganhei 1000zinho, dinheiro grande veio depois. Não, mas era um dinheiro grande, assim, que você dava pra você fazer... Pau, 7 pau. Não, muita grana mesmo. Claro que é assim, é um empenho... Na época. É um empenho que você vai ali, domingo a domingo. Eu entrava no shopping... com a luz do dia e saía Exatamente. Tudo escuro. Um universo ali. Então tem seus desafios também, mas
é uma coisa que vale a pena. Porque você lida com as né? pessoas. Na época eu trabalhei na Elos, trabalhei numa loja de esporte também. Cada final do ano eu fazia uma coisa. E aí, pensando em primeira experiência profissional, a minha mãe trabalha com teatro, né? Ela é camareira, produtora de teatro, enfim. E eu sempre tive a oportunidade de ir ao teatro e frequentar, assim. E aí, quando eu era muito novo, eu fui em uma das peças que ela estava fazendo e um dos diretores falou, você não quer vender programa da peça? Que hoje em dia nem tem mais, assim. Olá. Que é um encarte falando sobre o elenco, sobre a história. E aí eu ia morrendo de vergonha, né? Eu devia ter 12, 13 anos. Ia quando todo mundo já estava nas suas posições para assistir o espetáculo e saía gritando, programa da peça, programa da peça. E aí vendia, ganhava uma comissão por aquilo. E aí foi o primeiro contato, assim, com venda. Você fez eu lembrar de um passado legal, assim. Que massa. Que a venda, eu acho que desbloqueia também a timidez, né? Total. Se é uma pessoa um pouco contida, quando você tem a oportunidade de lidar com todo mundo e, enfim, de trocar ideias, vários perfis diferentes, você vai se soltando e vai encontrando o seu modo de vender também. Verdade demais, velho. Não, que massa isso. E eu vejo que muitas das experiências que a gente vive no passado, que às vezes parece uma coisa assim, totalmente relevante, levam a gente para um ponto no futuro que é super relevante, né? Então, talvez se não tivesse tido essas experiências quando criança e depois como vendedor de shopping, não teria se saído tão bem, né? Na parte da fisioterapia, na franquia, e talvez não tivesse onde estar. Então, eu gosto de conectar esses pontos. E aonde que entrou a liderança aí nesse meio do caminho? Então, a liderança eu já estava um tempo já como executivo comercial, assim. E aí teve uma empresa que foi assim, um divisor de águas na minha carreira, porque eu pude ter, acho que a primeira mentora assim, na minha vida. Legal, né? legal. Que foi a Camélia, ela era uma diretora da empresa, é a OMIE, é um ERP, né? E aí... A gente usa, inclusive, né? Olha, que bacana, eu não sabia, que bom saber. O Ricardo usa. Ah, que legal, o Ricardo usa. Não, é ótimo, assim, é um produto muito bom para se vender, assim. E aí eu vendia lá, na verdade eu fazia parcerias, era num time mais de parceria com os escritórios de contabilidade. Mais B2B, né? Sim. E aí, ali dentro ela criou um local de oportunidade de aprendizagem muito grande. Então, ela que foi responsável por eu experienciar as primeiras técnicas de método ágil, técnica de venda. Legal. Então, Spin Selling, GPCT, Bunch, Batna, Scrum. A ciência, né? Exatamente, porque assim, no final todo mundo sabe fazer, mas não sabe o que vem antes, não sabe a técnica a fundo, né? É como que ensinar alguém, né, tipo, a vender se você só vende no feeling. Exatamente. Feeling, né? Eu sei que se o cara fala, se o lead fala isso, ou se o meu cliente fala isso, eu sei como converter ele. Mas, parabéns, né? Legal, mas e como você replica isso? Como você entende de que lugar que veio esse ponto? Então lá foi uma grande universidade, assim. Tudo que era de novidade ela colocava. E na época ela falou assim, bom, quem quer ser líder? Eram 4 pessoas, né, pra disputar a liderança ali interna. E aí eu fiz um movimento contrário. Eu falei, não quero ser o líder, mas eu quero te ajudar a encontrar desses meus colegas, quem pode ser. E eu acho que esse primeiro posicionamento foi uma atitude, hoje eu vejo, de líder. Claro, selfless. Olhando menos para si, mais para os colegas. Porque eu falei, cara, eu não me sinto totalmente preparado, mas eu quero o desafio de ajudar a te encontrar quem é melhor para essa posição. E aí eu ajudei ela a encontrar essa pessoa. E aí depois eu falei, bom, agora eu me sinto preparado. Que eu ajudei a, vamos dizer assim, formar, né, uma pessoa ali ou abrir o caminho para um dos meus colegas. E aí quando eu me senti preparado, teve um momento também que ela falou, bom, as pessoas têm que te enxergar como referência de liderança, Total. né? Então eu já era uma referência no time, tanto em performance como em ambiente, né? Que é uma coisa que eu acho que é de extrema importância, assim. Não pode... não existe uma separação, né, entre performance e ambiente, as duas coisas têm que andar muito junto. E ambiente coloca-se como comportamento, atitude, tudo aquilo que você coloca pessoalmente ali para... A gente chama de cultura, né? Exatamente. Definição é cultura. Tudo que você coloca ali para os seus pares, liderados, para a empresa inteira. E aí eu tive a oportunidade de liderar um time ali de 16 pessoas inicialmente. E aí foi um grande desafio, até maior do que eu acho que é saudável, né? Assim. Você fala assim, é muita gente, porque tinham as pessoas fora do time e as de dentro, né? Que a empresa tinha como se fosse um programa de terceiros, assim. Então era uma liderança mais indireta.
E de lá pra cá foi assim, a liderança é um chamado, né? É um lugar de muita evidência, mas você chora meio sozinho ali, né? Porque ninguém sabe as dificuldades que essa evidência traz, né? Total. Então, no caso de vendas, é um lugar que, pelo menos comigo, foi de menos dinheiro, foi menos reconhecimento financeiro, porque o vendedor realmente, o céu é o limite, assim. E na liderança você tem que estabelecer algum ponto. Depende dos vendedores. Se todos os vendedores estiverem voando, você com certeza vai ganhar muito. Exatamente, esse é o ponto, né? Que um cai, ou outro cai, ou todos caem de uma vez só, um fica voando, você pensa, né? Eu imagino, pô, poderia ser aquele cara que tá voando, mas não, tô aqui tomando porque todo mundo tá indo mal. Mas eu acho que a liderança você lida tem com, né, a responsabilidade de entregar o resultado através de outra pessoa. Isso é um desafio, né? E é um desafio diferente, né? De uma relação mais de olhar para o próximo e ajudar alguém a se desenvolver, Total. né? Então eu acho que é uma coisa mais... O que tem sua beleza, né? Tem sua beleza. Eu ia falar, é uma coisa mais bonita. E realmente tem uma beleza ali que meio... Ou é pra você ou não é assim. E assim, é uma olhando coisa... bem no longo prazo, o vendedor que fica só vendendo, ele pode subir os níveis de alavancagem. Sei lá, eu vendo aqui hoje o homem e depois eu tô vendendo apartamento, entendeu? Pode subir o nível de alavancagem. Mas o líder, ele pode realmente avançar na carreira e se transformar em algo muito maior ali no longo prazo, né? A minha ideia, assim, como curto, né? carreira primeiro eu fui um team leader ali, primeiro cargo de liderança, depois passei por supervisor, há algum tempo já estou em coordenação, e o que eu miro é ser um head, um diretor, né? Executivo, diretor, né? Um executivo muito mais estratégico ali, porque eu acho que com o tempo e com a rodagem você vai ganhando isso, você vai entendendo muito sobre pessoas e... Paralelamente, você vai conhecendo mais os processos, né? Sim. Sabendo que para estruturar um time, para ter resultado, precisa de muita coisa antes, além só do trato com as pessoas, que é importantíssimo, essencial. Total. Pô, massa demais. Vamos construir esse caminho aí da diretoria aqui na NSF. Vamos que vamos. Cara, lindo demais. Muito bom saber a tua história, né? Conhecer um pouco mais. Claro que a gente já tinha conversado um pouco sobre, mas aqui deu pra aprofundar um pouco mais. E aí eu queria começar logo definindo o termo, né? Porque eu acho que, beleza, o Pedro Ivo é coordenador da área de pré-vendas da Nutrição Sem Fronteiras. Sim. Mas o que raios é uma área de pré-venda, irmão? A gente só não chega e vende, não? Como é que funciona isso? Não. Tem muita coisa que acontece e eu acho que quando a gente divide o esforço, a gente pode chegar mais longe. Especializar, né? Exatamente. Porque antigamente, eu acho que quando eu comecei, você começou, a maioria das pessoas começaram, o vendedor fazia tudo. Então ele ia atrás... Social seller, SDR e vendedor, né? Tudo. Ele ia atrás, ele pesquisava, ele batia porta a porta, né? Que nem o pessoal fala... E depois que vendia, ele fazia o relacionamento. Fazia o pós, o CS, né? Ele mantinha ali relacionamento. Se precisasse vender um outro produto, ele fazia esse upgrade, upsell. Enfim, ele fazia todo esse processo. E hoje o time de pré-vendas é um time responsável por qualificar, né? Qualificação. Eu costumo... existem várias metáforas, né? Mas é como se você estivesse garimpando ali o ouro. Você pega uma peneira... E o time de pré-vendas, ele faz esse garimpo, né? Então, ele deixa só as pedras preciosas ali para que os vendedores consigam lapidar ainda mais e passe para um próximo estágio. Então, hoje o time de pré-venda é um time muito essencial. É uma primeira cadeira ali de vendas, né? Dependendo da estrutura. Mas é uma cadeira responsável pelo primeiro contato com o lead. Então, assim... Muito importante isso. É quem tem o rosto da empresa, é quem tem que ter a cultura da empresa, tem que ter o discurso da empresa. Então, você imagina que a gente sempre usa aquele bordão, né? De que a primeira impressão é que fica. Total. Então, se você começar com um time de pré-vendas, é a primeira impressão que todas as pessoas vão ter da empresa. Então, é um desafio grande por ser essa parte de qualificar realmente o cliente e por ser normalmente profissionais muito jovens, que é uma porta de entrada para o time de venda, né? Às vezes a pessoa entra na pré-venda e depois vira vendedor, né? Hoje é um caminho, assim, né? Se as pessoas... de carreira meio que tá no subconsciente, né? Das pessoas. Já tá ali. Tanto é que a gente, quando olha para contratação ou para alguma coisa para dentro da empresa, da área, a gente já pensa num processo de continuidade, né? Total. Então a gente fala, bom, essa pessoa vai se especializar, se qualificar em captar esse cliente, em qualificá-lo, mas ela tem potencial para aprender e para se desenvolver e virar um bom vendedor. Total.
Então acho que vira uma escola ali, né? Então é uma área, acho que de extrema importância, assim, para toda empresa. Construção de vendedores. Porque é muito melhor você trazer alguém na pré-venda, treinar, aculturar, fazer essa pessoa estar 100% comprada, depois virar vendedor, do que necessariamente trazer um monte de pessoas que em tese estão preparadas e ter que quebrar todas as crenças, barreiras e refazer ali a forma de pensar. Porque cada empresa tem uma cultura diferente, uma forma de pensar diferente, né? Eu acho que dependendo do estágio que a empresa esteja, talvez, né, seja necessário uma pessoa de fora. Sim. Senão não estaria aqui, por exemplo, né? Então isso eu acho que é importante ter um outro pensamento, né? Um pensamento complementar dos que ali já existem. Total. Mas se tratando das cadeiras de venda, assim, eu prefiro sempre a formação dentro de casa, né? Total. Porque a cultura desde o início ali, né? Os métodos, as técnicas, é uma coisa a ser construída e eu acho que você ganha mais corpo quando isso é feito de uma maneira mais longa, assim, né? Com um planejamento maior. Claro que alguém pode chegar, cara, pode entrar no ritmo, sim, e destruir. Mas eu acho que se alguém chegar na primeira cadeira e ir galgando ali, né, os outros processos, participando das nuances que a empresa passa, né? Que os altos e baixos ali, eu acho que ela vai ficar mais cascuda e vai ficar mais integrada, assim, com o propósito da empresa, né? Vai comprar o sonho, a coisa do sonho mesmo, mais facilidade, né? Eu concordo muito, velho. Essa parte de comprar o sonho. Se a pessoa tem uma jornada maior dentro da empresa, ela vai ter uma construção mais sólida do que só chegar e vendendo, né? E uma coisa que eu acho legal de traduzir até pro pessoal que tá escutando a gente, né? A maioria nutricionistas, é que a área de qualificação aqui na NSF, por exemplo, ela é muito importante, porque o nosso produto, ele é um produto de comunidades, né? Os nossos programas de aceleração, as mentorias, os masterminds, são produtos que eles entram muito na comunidade, tanto que a gente chama de tribo, né? Sim. Então a gente tem esse efeito tribo muito grande. Por isso que a gente tem essa régua de qualificação. Então tem nutricionistas que indicam um amigo e o amigo é desqualificado no processo. e o pessoal às vezes até tipo, pô, achei que isso era mentira, como é que pode, meu amigo e tal... Só que, cara, acontece, né? Porque no final das contas, nós vendemos um produto que ele é caro, né? Nós somos os mais caros do mercado. Claro que a gente entrega mais valor do que todo mundo, mas nós somos o produto mais caro. E quando a gente pensa no cliente ideal para esse produto, a gente tem que entender qual que é o perfil. Porque senão a gente vende para pessoas que não estão no momento e ao invés de a gente estar ajudando, a gente está prejudicando. E eu digo isso porque eu vivi isso no início, né? Vulnerabilizando aqui, pô, no início você quer vender, né? Então vai vendendo. Aí, pô, parcela aí, vamos nessa, só vamos, não sei o quê. Só que depois de um tempo eu entendi que tem pessoas que você vende e você, ao invés de ajudá-las, você as prejudica. Porque, sei lá, teve um caso, por exemplo, a moça era mais velha, tinha um filho que tinha problema, não sei o quê, tava numa fase difícil. Todas as fichas na mentoria... E não conseguiu, por causa do tempo, por causa não sei o que, a gente tentando e ela não fazendo, não sei o que, muitas crenças. Acabou que eu senti que eu prejudiquei a mulher mais do que ajudei. E sinceramente, um cliente, ele não faz diferença nenhuma aqui pra NSF. Mas para aquela pessoa que investiu todo o dinheiro dela, faz uma puta diferença. Então por isso que muitas vezes a gente tem que negar, né? Porque às vezes tem um momento financeiro, mas tem um momento também comportamental, um momento de tempo, de carreira, né? E eu acho que isso é importante de trazer um pouco pro pessoal, né? Quais são esses critérios e por que a gente faz isso? Eu acho que assim, né? Tudo tem seu tempo, né? Então a gente tá aqui, não é pra dizer pras pessoas que elas não vão entrar com a gente, elas não vão estar. Você está proibido, né? Talvez nesse momento você não tenha todos esses critérios que a gente estabeleceu. E a gente dá o caminho, né? E a gente dá o caminho. É uma coisa que você falou pra mim, né? Você falou, não tem lead que é desqualificado, tem leads que estão em qualificação. Exatamente, é sempre dentro do processo. E aí a gente tem que ter muito cuidado também, tato, para colocar essas pessoas nesse lugar, porque a pessoa demonstra vontade, demonstra interesse, mas a gente avalia alguns pontos com uma profundidade maior. E aí uma coisa que eu aprendi aqui dentro é sobre realmente nível de consciência, assim, né? Você precisa estar num momento muito bom para que as coisas fluam, né? Então você precisa estar... Não é só o dinheiro, né? É o tempo, a energia que você vai dispor e colocar ali dentro daquilo. Então a gente prefere não ter uma experiência frustrada desse nosso aluno, nosso membro da nossa tribo, do que colocar de qualquer jeito. Total. Só por vender, né? Só por vender. Não vai ser legal pra pessoa, não vai ser legal pra gente. E a gente tá aqui realmente buscando transformar vidas, assim. Então, assim, não é uma pessoa que não alcançou o resultado. É como você colocou, uma pessoa que colocou, às vezes,
todas as economias, ou toda a energia, né? Ou toda a crença ali, né? Não, disso aqui eu vou mudar, dessa fase eu vou sair, né? Porque vem muita gente no limite ali da profissão, né? De frustrações, de tentativas, né? E a gente quer colocar essa pessoa no melhor lugar, né? Não quer que ela desista da profissão dela, da carreira dela. O nosso propósito envolve isso, né? A gente transformar não só o profissional, mas transformar todo o ambiente que ele vive, né? Isso mexe muito com a confiança. Então, quando chega um lead ainda não qualificado pra gente, a gente continua trabalhando o relacionamento com ele. Entregando valor. Então, entregando valor, entregando materiais possíveis ali. Às vezes a gente consegue já detectar o que ele precisa no momento, o que falta no momento para que ele entre. Então, a gente fala, ajuda, né? Tem esse material aqui que vai fazer mais sentido para que você entenda o que a gente faz, porque a gente não faz milagre. Sim. A gente tem, tem um pensamento de uma responsabilidade muito grande para todos os profissionais que passam aqui com a gente. Então, a gente precisa, no mínimo, ser verdadeiro, ser realista e transparente. E aí, como um amigo meu diz, é papo de adulto. Então, a gente vai falar, cara, não é o seu momento agora. Mas não para de trocar com a gente, porque assim como eu sei que não é o seu momento agora, você vai perceber quando for o seu momento também. Verdade. A pessoa vai falar, é agora que eu tô preparado para entrar pra tribo, para me desenvolver e para chegar onde eu quero chegar com os meus objetivos. E o cliente respeita muito mais a gente por isso, eu sinto. Porque o cliente vê que, cara, eles realmente não querem o meu dinheiro porque querem o meu dinheiro, eles querem me ajudar. E aí a gente entrega valor, né? Às vezes manda uma aula de 3 horas, 2 horas, um e-book, um material, um estudo de caso. E vai acompanhando, gerando relacionamento e preparando esse cliente para o momento que ele vai entrar. Isso é muito legal, velho. É uma coisa que eu recebo muitos feedbacks, né, dos nossos clientes em relação a isso. Porque eu acho que isso também faz com que a gente consiga preservar a cultura e o clima da tribo. Sim. Né, da comunidade. Sim. Então esse cuidado com quem entra é muito importante. E isso é importante até para o nutricionista, porque imagina, se o nutricionista trabalha com esportivo, né, como os que eu conversei aqui hoje no podcast. Aí vem uma mãe ou uma criança com seletividade alimentar. Tem que haver uma qualificação. Você não pode a pessoa chegar, pagar e já chega na sua frente e fala, oi, eu tenho meu filho aqui, ele tem seletividade alimentar e você não tem capacidade nenhuma para resolver. Então, até nesse sentido, né, o nutricionista, olhando um pouco para a realidade, né, do nosso cliente, ele também tem que ter essa visão de, cara, eu preciso atrair o perfil de paciente ideal que eu busco, qualificar para vender somente para quem eu quero, e isso vai fazer com que o nutricionista tenha mais satisfação no trabalho, porque ele vai trabalhar com quem ele sente tesão em trabalhar, vai ter mais resultado, porque os pacientes vão estar mais alinhados e vão se dedicar mais, vão ter mais resultado, e no final das contas ele vai ter mais resultado financeiro também. Com certeza, né? Eu acho que trazendo também pro ambiente que você falou do nosso cliente, que é o nutricionista, todo mundo qualifica, viu, gente? Não tem ninguém que não qualifique. E a gente ensina, né, às vezes, o formuláriozinho, às vezes, né, o conteúdo. Inclusive, a gente vai ajudar todo mundo ter esse entendimento, né? De fazer essa passagem nisso. Como você disse, não dá pra gente colocar qualquer pessoa pra dentro, porque isso vai colocar em risco também a nossa integridade, a nossa capacidade de passar informação, de direcionar melhor, principalmente tratando do nutricionista. Total. Se ele tiver uma especialidade, uma especificidade ali dentro do tratamento dele, se chegar alguém só por dinheiro, talvez ali seja uma quebra de confiança. Exato. E muito grande com o paciente dele, né? Exato, velho, isso é muito real. E assim, o nutricionista ele não tem time de pré-venda. Algumas pessoas do Cronos ali, né, selecionados dos Mastermind, já estão construindo isso, mas não a maioria também, porque enfim, né? Mas alguns nutricionistas têm secretárias. E essas secretárias, cada vez mais aqui na Nutrição Sem Fronteiras, a gente vem batendo na tecla que secretária não pode só agendar, ela tem que também vender, né? Ela tem que fazer, né? Tem que ser proativa nessa venda, porque no final, se ela vende, é mais um paciente que vai ser transformado pelo Nutri. E aí eu te pergunto, né? Assim, saindo um pouco da área de pré-vendas e entrando na área de vendas, que eu sei que você também manja muito, o que você acha que é o 80-20, que é aquelas atividades que vão trazer mais resultado para a vendedora se manter bem, se manter vendendo bem, se manter performando? Porque eu vejo que muitos nutricionistas contratam uma secretária, conseguem fazer com que ela até venda ali, dá certo, mas eu sinto que é uma curva, sabe? Ela tem cresce pico e depois ela começa a cair. E eu sei que isso é muito relacionado com rotina, com treinamento, etc. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Você falou a palavra certa, assim, rotina, né? Rotina e treinamento contínuo, assim, porque, vamos imaginar, a secretária não é uma profissional de venda,
Claro, se você passar alguma orientação, ela passa a replicar aquilo, mas para todo desenvolvimento e consistência em resultado, tem uma palavra que é chave, é o acompanhamento. Total. Então, assim, quando você acompanha, você consegue mensurar se essa pessoa diminuiu a performance, se ela aumentou. E daí não é só sobre o resultado, né? Então, Pedro, então todo final de mês eu vou sentar com ela e conversar e vou ver, esse mês você fez 20, não fez 30 vendas. O que aconteceu, né? Não, toda semana você vai fazer um acompanhamento, dependendo do nível de habilidade dela em absorver as coisas, né? Dessa secretária, você vai passar a fazer alguma correção de rota, alguma mudança, uma alternativa de conhecimento, mas é dividido em conteúdo, rotina, né? Tem que se repetir as coisas para que ganhe-se consistência em resultado. Não adianta fazer um treinamento uma vez e achar que... Não, fiz um treinamento de venda, vou fazer daqui 6 meses. É que nem eu tomar o copo da melhor água do mundo e nunca mais ter que tomar água na minha vida. Não é isso. Não é isso. Então, eu acho que o grande segredo é isso, assim, é a rotina, o acompanhamento e o desenvolvimento contínuo, assim. Porque ninguém em nenhum momento da vida deixa de aprender. Total. Então, assim, sempre tem algo para melhorar. Às vezes, quando no início, né, esse ponto de melhoria se acontece com uma gama muito grande. Então, assim, nossa, porque tinha muita coisa para fazer. Depois, as mudanças vão ser muito sutis, assim, né? Porque a pessoa já vai estar mais treinada, já vai estar com mais práticas, então vai parecer que o ganho é menor, mas ele nunca deixa de existir quando você nunca deixa de acompanhar esse processo. É que nem pra academia pela primeira vez, pô. Vai pra academia, passa os 3 primeiros meses, aí evolui pra caramba, e depois... Que é isso, parece que não tá mais indo tão rápido. Não mexeu nada, né? Só que aí depois de 2 anos, 3 anos, você vê que, caramba, não sou outra pessoa agora. E eu acho que é muito disso, né? Tipo, é entender que no início os resultados são maiores porque você não fazia nada, entendeu? Sim. Então é natural. Você saiu do zero, né? Então... Só que depois que você começa a ter resultado, fica cada vez mais difícil. E aí é muito sobre os pequenos detalhes, né? Não é aquela hack secreto, é sobre pequenos detalhes que não deixam de acontecer de forma consistente, né? Acho que é muito sobre isso o acompanhamento. E aí vem um ponto também que você não citou, mas que eu acho que é importante, que são as métricas, né? Sim. Porque se tiver métrica, você consegue acompanhar de forma mais objetiva. É diferente de você, tipo, ficar no... o tom de voz, não sei o quê, que é importante, é o detalhe, mas é tipo... Vamos olhar para o tom de voz porque a métrica está desajustada. Vamos olhar para X porque essa métrica, essa correlação, né? Sim, antes, importantíssimo, assim, as métricas são norteadores de tudo que a gente tem como objetivo. Então a gente só vai conseguir balizar o que é bom, o que é ruim, ou o que pode melhorar, o que não, se a gente tiver os números ali por trás. Então, assim, ter métrica tanto em objetivo, tratando de número, como em processo, né? Total. Então, tudo isso tem que ser metrificado e acompanhado, assim. Então, são partes, assim, essenciais para a gente conseguir colher bons resultados. Total. E aí acompanhar a quantidade de contatos, conversão, quantas pessoas vieram, quantas não vieram. Olhar, definir esses números, né? O nutricionista define os números e acompanhar aquilo ali semanalmente para poder ter dados que vão informar ele se tá indo tudo bem ou não. Porque, se você tem ali uma conversão de 30%, e aí do nada a conversão vai para, sei lá, 5%, eu sei que em números absolutos, foi 25%, mas, cara, é 6 vezes menos resultado do que tu teria. Então, se a pessoa tem 30% de conversão e ela fatura 30 mil e ela vai para 5% de conversão, ela vai faturar 5 mil nesse mês. Então, eu acho que o nutricionista, muitas vezes, ele não entende essa correlação e o impacto que essa correlação tem no negócio dele. Sim. Olhando para o outro lado, se a tua vendedora, a cada 10 pessoas que entram em contato, ela fecha uma, e você consegue fazer com que ela feche 3, essa é a diferença entre você faturar 10 e 30 mil no mês. Exatamente. E eu acho que essa visão de empresário, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, é algo que a gente tem que trazer para o Nutri, sabe? Porque o Nutri, ele entende as correlações dos números do paciente. Esse exame, esse peso, isso e aquilo, a medida e não sei o quê. Mas quando olha para o negócio, ele não consegue conectar um no outro. E eu acho que isso muda muito o jogo. Porque aí você começa a entender que tem coisas que geram mais resultado do que as outras. Tem problemas no negócio que você coloca energia, você tem muito mais resultado. Como esse, né? Se você tem 10% de conversão, você tem uma possibilidade de dar 3x. Mas se a tua conversão, por exemplo, já é 40%, sei lá, tu vai conseguir subir para 45%, para 43%. Então já não tem um ganho tão grande ali. Então eu acho que muito do empreendedorismo é identificar aonde que está
o menor esforço com o maior resultado e ficar fazendo isso o tempo todo. E aí, pro vendedor, eu acho que eu queria só trazer esse insight que é, cara, olha pro teu vendedor e entende nos números o quanto que ele poderia impactar a tua empresa se ele performasse 2 ou 3 vezes melhor. E aí, desenha como que ele vai fazer isso, né? Sim. E olhar para isso como uma grande oportunidade, né? Até dentro do exemplo que você falou, pô, de cada 10 pessoas aqui, ela só converte um. Olha o tanto de esforço, de energia, de dinheiro que pode tem essa torneira aberta, né? Tá indo pro ralo, assim. Então, às vezes a gente fala, pô, mas eu apareço, eu invisto em mídias, eu pago tal coisa. Tá, todo mundo tá chegando até você. E o que tá acontecendo a partir daqui, né? Então, esse é um ponto importante para se olhar e um ponto super sensível, né? Que dali você vai tirar o seu sucesso ou o seu insucesso dentro dos meses ou do ano ou dentro da sua carreira. Total, 100%, velho. E quando tu, por exemplo, tem um colaborador, né, um liderado seu, que tá indo bem e começa a cair a performance, né? Por exemplo, esse caso, né? 30% foi para 10%. Qual que é o teu plano para poder recuperar ou já demite logo? Como é que é a tua visão sobre isso? Não, eu acho que assim, né? Deve-se analisar algumas coisas, né? Claro, contexto, né? É um contexto geral. Tem algumas nuances sobre as sazonalidades do produto, do momento da empresa, enfim. Que isso, eu acho que já está até intrínseco quando você tem liderado e avalia, você já consegue tirar essa porcentagem, esse percentual. Mas quando você vê realmente que há uma queda de desempenho e rendimento, primeiro o meu primeiro ponto chateado de chateação é comigo mesmo, né? Porque se ele desceu, quer dizer que alguma coisa eu deixei passar ou deixei de fazer para que ele se mantivesse no desempenho. Porque a gente tem que imaginar que o papel da liderança é em construir o caminho estável para que as pessoas consigam performar. Então, assim, eu tô aqui não para ser só um apoio, mas para munir de ferramentas, de possibilidades, para que eles só consigam pensar nisso. Porque se eu deixo eles pensando comigo com os problemas que se tem dentro de uma liderança, eu coloco ele no mesmo nível e, assim, ele não tem, de novo, a maturidade ou a mentalidade pronta para lidar com isso, né? Então tem que se ter muito cuidado nisso. Mas há muito tempo eu sigo um modelo de rampagem, né? Então, assim, isso dá uma previsibilidade muito grande, por ser uma métrica, de tudo que aquelas pessoas podem entregar. Então... Você não espera que a pessoa vai chegar entregando 100%. Não. E quando entrega é raro. É um outlier, assim, mas eu não consigo colocar não costumo me empolgar e colocá-lo como um exemplo, assim, porque às vezes casou tudo mesmo. Você tá com a energia boa, a empresa tá pegando os melhores leads. Tem um componente bem pequeno, assim, que muita gente não gosta de se tratar disso, mas tem um componente mínimo que é uma sorte ali. Sorte. Que às vezes roda em todos os vendedores, aí cai em você. É como trabalhar na loja de shopping, né? Tem 5 vendedores lá esperando. 4 clientes entram e não compram nada, e um cliente entra e leva a loja. E aí você fala, pô, eu não sou o melhor vendedor. Teve um componente pequeno ali de sorte. Mas voltando ali, dentro desse modelo de rampagem, existe uma previsibilidade do quanto cada um pode entregar. Então ele não fica muito fora disso. Existe um acompanhamento semanal que para nós chamamos de aliança, né? Exato. Então serve tanto para coletar informações sobre a vida pessoal, né? Dali do liderado, como também para validar alguns pontos e os desafios que estão acontecendo dentro do desenvolvimento dele dentro do time. Então eu não desisto das pessoas, porque assim... para essa pessoa chegar aqui, ela teve um processo de validação das pessoas do nosso time de people, né? O RH. Então, assim, mais gente enxergou nela um potencial que ela, obviamente, tem para ela estar aqui. Então, há um plano de ação. Se for uma coisa muito irreversível, prolongando o tempo, vamos imaginar que uma pessoa está sem performar 3, 4 meses. Aí eu costumo usar até uma figurinha lá que é um feedback na lata. Então, assim, é um vai ou racha, né? Falar, ó, claro que com feedbacks anteriores, mas você chegou num ponto que é insustentável. Daqui é assim, ou a gente termina a nossa relação de maneira saudável e de maneira transparente, porque não dá pra gente continuar com com esse nível de performance. Ou a gente cria realmente um plano de ação, ó. Você está muito próximo de chegar a esse nível do feedback na lata, então o que eu posso fazer para você
vamos construir uma entrega semanal, e aí vai munindo ali de informação. Ó, você precisa melhorar a performance em venda. Então, o que está acontecendo? A gente vai lá no detalhe, um detalhe final, né? Você não está conseguindo fazer um fechamento de portas ali, precificar direito, está com alguma insegurança, vamos trabalhar em cima dessa insegurança. E aí, a partir desse acompanhamento, se mede os resultados e se propõe também um resultado, né? Eu acho que meta, né? Sempre quando uma pessoa está muito mal, é muito ruim você dar um norte grandes, muito grande para ela. Então, a gente trabalha nas pequenas metas ali diárias. Então, assim, você não conseguia isso, agora você vai conseguir um pouquinho assim. E eu acho que o vendedor, acho que todo mundo, né? Mas o vendedor, falando assim em si, precisa ter confiança. Total. Então, assim, quando ele tá confiante, as coisas fluem. Quando ele não tá confiante, você precisa ir ali e engajando, né? Eu acho que como qualquer profissão, né? O atleta, enfim, qualquer pessoa precisa estar com a confiança estabelecida para que as coisas comecem a acontecer ou não parem de acontecer positivamente. Total. E, cara, muito alinhado, né, com o que a gente acredita. E uma coisa que eu acredito muito também é que existe o LTV do cliente. Sim. Né? O cliente ali tem um LTV de 1.000, aí, pô, faça 2 anos, fica 2.000. Quanto mais tempo ele fica, maior o valor que ele gera para a empresa. E a mesma coisa eu acho o colaborador. Sim. Porque se você tem uma pessoa do seu time que, pô, tá há 3 meses, estava performando bem, e aí começou a ir mal, por exemplo, você já viu que tem evidências que ela performava bem. Sim. A gente investiu 3 meses nela, fora a contratação, fora o custo de oportunidade de ter trago outra pessoa. Então a gente vai se dedicar para poder fazer com que essa pessoa fique dentro. Então, da mesma forma que tem os dados de que é muito mais barato manter alguém que tá dentro do que tá fora. Sim. É muito mais fácil vender para quem tá dentro do que tá fora. É a mesma coisa com o seu time, assim. É muito mais fácil, mais barato você resgatar alguém do que contratar alguém do zero, rampar de novo, mais tempo, mais custo de oportunidade. Pode ser outra pessoa errada. Né? Talvez essa não seja tão errada quanto a outra, inclusive. Então, são muitos aprendizados, eu acho, no meio do caminho. E eu acho que olhar com esse olhar de, cara, passou pelo time de RH, passou pelo time de pessoas, mais pessoas do que eu viu o potencial nela, eu vou trabalhar duro pra tirar esse potencial dela. É mais saudável do que, tipo, próximo. Até porque você não desenvolve essa habilidade. Que é a habilidade de resgatar alguém que tá indo mal. Que é inevitável isso, entendeu? Se você tá sempre fugindo, né, dessa conversa difícil e tá indo mal, próximo, vem outro, aí tá indo mal, próximo, vem outro, você deixa de abraçar essa oportunidade e desenvolver uma habilidade muito importante pra liderança. Porque é inevitável, irmão. Todo mundo tem os seus dias, semanas e meses ruins. É verdade. E aí, você falando isso me fez lembrar de uma coisa que isso acontece muito na área de vendas, assim, em geral, né? Uhum. Que é assim, a gente absorve uma nova pessoa, ela se empolga com o produto, com a cultura, com tudo, aí ela performa bem e depois ela tem uma queda. E aí a maioria dos empresários das empresas optam por substituir essa pessoa, né? E começar do zero. E aí, pra mim, assim, é como se a gente só vivesse a parte boa da relação, né? Então, assim, é só lua de mel, é né? só paixão, só lua de mel. Tu já viu um gráfico que fala sobre isso? Que é otimismo desinformado. Já viu esse? Não. É assim que funciona. Depois me Tudo passa. na vida é assim, ó. Você começa uma coisa nova. Não, aqui tem um negócio aqui novo que é Bitcoin. Não, pô, massa pra caralho. Aí otimismo desinformado. Aí você entra, investe o dinheiro no Bitcoin, vamos embora. Aí chega no topo, o auge. Que é esses 3 meses aí. Aí começa a cair. Por quê? Porque você entra no pessimismo informado. Porra, então quer dizer que o Bitcoin tem isso, aquilo outro. Pô, tá em queda, tem aquilo, não sei o quê. Aí você vai. Aí você chega no momento que chamamos de o vale do desespero. Que normalmente é onde a pessoa desiste. Que é onde ela tem tanta informação sobre aquela nova oportunidade e ela vê que é como todas as outras oportunidades. Cheio de coisa ruim, coisas boas, mas não tão fácil quanto imaginava. E aí esse é o momento que a pessoa desiste. No caso do empresário, ele vê que aquele momento, a pessoa tá naquele momento onde ela tava super empolgada, tendo super resultado, aí começou a entender que não é tão fácil, pô, esses leads não são tão bons, pô, essa gestão, pô, não sei o quê. Ao invés de melhorar tudo pra fazer a pessoa performar de novo, demite, e aí traz outro. E aí o outro começa onde? Começa no mesmo lugar. E aí sabe o que é que vem depois do Vale do Desespero? O otimismo informado. Porque aí, pô, agora eu entendo que o script tal, pô, eu entendo que essa quebra de objeção, pô, eu entendo que... Então acho que muitas das coisas da vida, pra tudo, é isso, sabe? É tipo, pô, começa um esporte novo, aí, nossa, aqui vai ser incrível, eu vou surfar, eu vou pegar as ondas, eu vou estar... Aí um mês, putz, não consegui nem subir na porra da prancha ainda. Meu irmão,
tá difícil demais isso aqui, eu não achei que ia ser tão difícil não. Aí quando vê, eu desisto. Aí nunca mais pegar a prancha de novo. Só que se tivesse passado um ano, talvez estaria ali, né? Surfando bem pra caramba. Enfim, né? Uma reflexão que eu acho não, que... mas é ótima, assim, muito valiosa. E eu costumo falar, assim, pra todas as pessoas que o futuro, né, tá muito tempo dentro de uma relação profissional, pessoal, traz frutos muito mais sólidos, né? Total. E muito mais consistentes, maduros. Então, é o que você falou, passando dessa fase, tem algo muito mais grandioso ali a se colher, né? Então, um dos meus grandes sonhos é ficar por muito tempo na mesma empresa, e todas as vezes que me perguntam nas oportunidades que eu tive de ser entrevistado, é porque eu falo assim, eu quero descobrir qual que é a profundidade. A profundidade de estar nessa posição, né? Porque eu vindo ainda de um mercado muito de startup, as coisas são muito rápidas, né? Então, infinitas, né? E aí muda muito, tudo muda o tempo todo, né? Não que isso seja ruim, mas aí com essas trocas assim, as pessoas se desinteressam, saem, e aí outras entram interessadas, e aí saem. E eu acredito muito que no futuro tem os melhores frutos, assim. Você vê pelas relações, né? As relações mais duradouras de amizade, quem tem um bom relacionamento amoroso. Você vê que depois de um tempo, você se comunica com o olhar, você tem o mesmo objetivo, né? E isso é construído com o tempo, né? Total. Eu acredito muito também que dentro das empresas possa ser colocado esse exemplo, assim. Total. Que a construção de relação com o tempo, ela tem uma força muito maior do que essas mais rápidas, assim, né? Eu concordo muito, velho. E assim, o mundo hoje é muito transacional, né? Mas eu acredito que tudo que é realmente considerável, assim, vem de juros compostos. Sim. Então você conhece, né? Eu até falei isso já pra ti alguma vez. Sim. Aí te conheci, aí pô, tal, Pedro Ivo, não sei o quê, aí começa a conhecer. Daqui a 6 meses a relação já vai estar tão mais próxima que a gente consegue ser muito mais rápido. Daqui a 6 anos é tipo assim, a profundidade que poucas pessoas chegam. Então acho que isso é muito chave, porque para tudo na vida é juros compostos, inclusive para relacionamentos. Sim. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você vai desenvolvendo, né, essa confiança, esse relacionamento. Então acho que isso é muito chave, velho. E nas empresas é igual. Se você tem um colaborador que tá contigo há 10 anos, esse cara tipo, te acompanhou toda a jornada. E aí eu espero também que ele tenha crescido nessa jornada, né? Com certeza. 10 anos na pau com você, né? Ligando pro povo de SDR. Não vai ficar, não. Então acho que é muito esse balanço entre cultura, plano de carreira, estímulo, reconhecimento e visão de longo prazo. Porque se não tiver visão de longo prazo, os outros não encaixam. Né? Com certeza, concordo em tudo. E falando em traços, valores, o que é que tu acha, assim, na esfera de liderança que é o traço, ou talvez a habilidade ou traço de personalidade que é mais importante, assim? Pô, que pergunta... Porrada, né? Complexa, assim. Mas eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tá exercitando em algum nível, mas a capacidade de você ter empatia ali, se colocar na posição do outro, né? Porque de verdade é impossível você vestir o calçado do outro ou passar pelo que o outro tá passando. Mas se você tiver a capacidade de descer um pouco mais, né? De baixar o ritmo e entender de que lugar a outra pessoa tá falando, que é um universo completamente diferente do seu. Total. Não só em acontecimento momentâneo, mas como em história mesmo, né? Sim. Eu acho que essa habilidade de entendimento humano, assim, é o que traz a diferença. Tanto é que me orgulho dos resultados que eu construí até hoje, me orgulho da carreira que eu construí, mas eu me orgulho ainda mais da diferença que eu fiz na vida de algumas pessoas que eu pude liderar. Total. Então, quando eu encontro alguém fala assim, pô, Pedro, o dia que você tirou para conversar comigo sobre isso mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar. É algo que me engrandece muito, e se eu puder passar minha vida ajudando as pessoas, não só em âmbito profissional, como em âmbito pessoal, através desse lugar de me colocar um pouco no lugar da pessoa e me sensibilizar, me vulnerabilizar de alguma maneira, eu acho que esse é o grande ponto para que você traga as pessoas para mais perto de você, para que você consiga entender mais o universo das pessoas. E relação para mim é confiança, né? Total. Então, isso te ajuda muito a estabelecer uma confiança. E com confiança as relações crescem. Então, total.
eu acho que a habilidade de ser empático, assim, é uma grande habilidade, assim, que eu admiro muito. Porque aí constrói confiança que constrói todo o resto, né? Tudo pra mim, cada um tem uma ordem de colocar as coisas, mas todos acho que passam pelas mesmas características. Mas tendo confiança em qualquer relação, pra mim, vai ter sucesso. Total. Eu gosto de trazer exemplos extremos, porque... Traz Mas assim, se você tem um pai, uma mãe, a pessoa te colocou no mundo e você não confia nela, qual é a relação que você tem com ele? Exatamente. Nenhuma. Pode ser o pai, entendeu? A pessoa que te trouxe pro mundo, entendeu, né? Foda-se, cara. Se eu não confio em você, o que é que eu tenho? Nada. Então eu acredito muito nisso. Eu sempre, assim, acreditei que a confiança é a base de tudo. E eu acho que isso vale principalmente para uma relação líder-liderado. Porque às vezes o liderado vê o líder como alguém superior, ou o chefe, ou aquele que vai me demitir, ou aquele que vai passar a perna em mim no momento e tal, vai colocar outro. São muitas crenças, e não é crenças só, são evidências que eles coletaram de outras experiências com outros líderes. Então eu acho que um dos papéis do líder é justamente quebrar essas muralhas, essas armaduras. E isso é muito mais fácil de se fazer através de empatia e vulnerabilização. Então vejo que muito da liderança é isso, é você mostrar pra pessoa que você também é humano. Sim. Né? E que você tá ali junto, e vamos junto, e a partir disso ir construindo essa confiança. Porque, assim, o tempo todo, né, bicho? Na nossa empresa chega um monte de várias pessoas traumatizadas, assim, né? De outras experiências. E a gente tem que fazer um trabalho de destraumatização pra poder a pessoa se sentir ela mesma ali dentro, né? Que é um trabalho de aproximação extremo, assim, né? De Total. Você entender que, cara, assim como nós passamos por diversos desafios assim na vida, as pessoas também, e aí elas chegam às vezes num momento um pouco mais sensível, né? E aí é relacionamento, cara. Relacionamento é a base de tudo, assim. Então eu acredito muito nisso. Muito bom, velho. Eu acho que, assim, muitos insights. Eu acho que tanto de mentalidade quanto coisas práticas, quanto na questão da qualificação em si. Mas agora trazendo um pouco, assim, né, perguntas reflexivas finais. Sim. Tu é um cara que, sei que tu é um cara bem estudado, espirituoso, que gosta de aprender e tudo mais. Sim. Então traz aí pra gente um livro, ou talvez um filme, quem sabe, que você acha que a pessoa que quer aprender mais sobre vendas ou liderança tem que assistir ou tem que ler. Pô, legal. Assim, o meu... E aí eu vou Pode abrir. Abrir um pouco o meu leque. Porque o que acontece? Eu li muitos livros técnicos e vi muita coisa técnica. Só que depois de um tempo, principalmente trabalhando com venda, você vê venda em tudo. Então, assim, você começa a olhar as coisas com outros olhos. Então, um livro que eu acho que fala muito sobre... a gente fala muito sobre a escuta, né, na venda, né? Escutativo, né? É muito mais importante você escutar o que o seu potencial cliente tem para te falar ali, do que realmente você falar sobre o que você quer vender, né? Total. Então, até porque vai lá para qualificação. Total. A gente não vai vender para todo mundo. Então, eu tenho que entender o caso dessa pessoa profundamente para poder passar para ela. E tem um livro recente que eu li que fala muito dessa posição de escuta. E eu, como vendedor, eu li um livro que não tem essa técnica voltada, mas eu trago para o mundo das vendas, que chama O Palhaço e o Psicanalista. Então fala de duas posições em que há uma observação extrema. O psicanalista, pela sua profissão, ele só escuta e coloca alguns direcionamentos, digamos assim, para os seus pacientes. Na cara ali. Termina aqui a sessão, então vamos para... É uma coisa muito mais reflexiva, em que, na verdade, a pessoa vai lidar com os pensamentos dela. E o palhaço, que é um campo de observação extrema, assim, né? Então, muita gente lê o palhaço como melancólico, como alguém isolado, mas pra mim, depois de ler o livro... De terror, né? Tem uns exatamente. Que acham que o palhaço Pra mim, o palhaço é uma pessoa que tem o privilégio de ser quem todo mundo tem vontade de ser. Então, assim, né? Ele pode extravasar, ele pode te imitar, ele pode rir da sua cara. Inclusive, até quando a gente vai buscar historicamente, né? Bobo da corte, tudo. Bobo da corte, todo mundo tinha uma posição de perigo e privilégio, porque o bobo da corte, se não fizesse graça, era cortado, mas ele tinha a capacidade, ele era o único que podia sacanear o rei, ele era o único. Mas eu venho mostrando da venda muito desse ponto de observação. Então, assim, tem PNL, né?
PNL. Tem técnicas de venda, tem tudo. E todas as coisas passam por observar o cliente. Total. Então, assim, estejam integralmente interessados e curiosos nas pessoas que estão na sua frente. Não só para um potencial comercial, mas às vezes pode ser se tornar um amigo, um parceiro de negócio. Concordo. Ou você vender um produto ou serviço para essa pessoa. Então, esse livro aí, ele foge um pouco, mas você olhando com a ótica de venda, é um livro de observação muito claro, assim. É de um psicanalista, Christian Dunker, não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas ele é bem famoso, assim, nas redes sociais, e de um palhaço Tebas, eu vou chutar, mas não sei, não lembro se esse era o nome. O Christian Dunker ficou mais vivo, assim, na minha memória. Agora, um filme... Pô, o filme eu sempre penso num clássico e foi o primeiro filme que eu assisti e vi um exemplo no olhar de venda. Eu acho que eu até comentei com você. A trilogia O Poderoso Chefão é muito importante. Pra quem não tem... Não pra quem assistiu, é mais novo, né? Pra quem não assistiu, é maluco, tem que assistir. É um filme muito bom, mas é uma família, né, que lida com negócios, ali é uma máfia, né? E tem muito negócio ali. Ele lida com negócio e lida com política o tempo todo dentro do filme. E tem um momento que chamam ele para uma reunião que ele lida com bingo, né? Com coisas de jogos, né? Bingo. Nem sei se é isso, mas... Cassino. Bingo não é cabeça... Ele lida com cassinos e um traficante ali de drogas quer introduzir as drogas no mercado dele. Ele não quer. Eu lembro. Só que ele chama o cara pra ouvir o cara. Que é isso que um bom negociante faz. Ele fala assim, ó, eu não topo o negócio, mas com quem que eu tô lidando, né? E aí, quando vai ofertar pra ele, um dos filhos dele, que é o Santino, fala assim, a gente não quer isso, expressa ali a vontade genuína. Aí ele pede desculpas pro negociante e fala assim, ó, desculpa, meu filho é muito emocionado, jovem, você sabe como são os jovens. E aí sai, corta a cena, ele vai embora, ele chama o filho, aí ele agride o filho, não é muito legal isso. Fala assim, você nunca demonstra sua intenção na negociação. Porque às vezes você pode mudar de ideia, né? Total. E aí quando eu percebi aquilo, eu tava vendo o filme muito tempo atrás, e já trabalhava com venda, eu falei, caramba, né? Isso é sobre venda. Assim, né? Total. Realmente as suas intenções são ferramentas para você negociar ou não, né? É o poker ali, né? É um jogo. No final, dependendo de com quem você tá lidando, você vai jogar um pouco, né? Total. Você tenta entender a pessoa, ler, mas às vezes você tá negociando preço. E aí, como você vai negociar preço? Você vai mostrar sua intenção de desespero ou despreparo ali. Eu faço qualquer desconto, eu faço... Às vezes a pessoa não queria aquilo. Total. Pelo contrário, né? Você valoriza a sua posição, você leva o seu batina ali, você coloca mais e mais, como você colocou no exemplo, né? Todas as pessoas da sua descendência, elas aprendem a vender por um, comprar por um e vender por dois, né? Então, cara, é sobre isso, né? Então, você tem que aprender a negociar. E ali mostrou uma parte ali de negociação. E no filme mostra muito sobre negociações políticas, né? Que existe um relacionamento, que é o que a gente chama de networking, né? Então, assim... Ele vai a eventos, ele negocia com políticos, com policiais, com a igreja. Então é uma coisa... O famoso lobby. É um lado mafioso, mas faz você entender muito sobre as relações humanas ali, né? Sobre as negociações. Então a trilogia do Poderoso Chefão é uma boa pedida. Pros jovens aí. Quem ainda não assistiu, assista. Corra lá, vale muito a pena. Como quem gosta de cinema e de filme. É aquela coisa, né? Se um filme conseguiu sobreviver às gerações, é porque tem alguma coisa que é muito especial nele. Eu gosto muito também dessa trilogia. E aí, irmão, pergunta final. Nesse tempo que tu tá aqui na NSF, o que é que tu gosta mais da nossa cultura? O que eu gosto mais na cultura? Cara, sem sombra de dúvida, a transparência, assim. Legal. Lidar com a verdade e com a verdade das pessoas, verdade verdadeira das pessoas, assim, é uma coisa, assim, fora de série, que das experiências profissionais que eu passei, que não foram poucas, não existiu nunca na minha vida isso. E aí, nunca. E aí eu desejo de verdade que todas as empresas ou todas as relações profissionais possam ter esse nível de clareza e transparência. Porque daí volta em tudo que a gente conversou aqui. Volta na confiança, volta na empatia, volta na relação e volta na construção de algo mais maduro e mais consistente ali. Total.
Gostei. Bom demais, velho. Bom demais o papo. Obrigado, irmãozão. Que isso, bom demais. tamo junto. E ó, se você tá aí assistindo o podcast, curtiu esse episódio, tirou algum valor, tirou algum insight, já curte o nosso episódio, já deixa a sua avaliação. Se quiser, deixa um comentário também. Pedro Ivo pode responder pessoalmente a sua dúvida. Então não deixa de interagir e eu te vejo próxima semana.